A gente fala agora de saúde e direito. Sabe as doenças autoimunes? Doenças que têm como marca o modo como os anticorpos passam a atacar o corpo, fazendo com que sofra inflamações e não funcione de forma apropriada. Ou seja, o sistema imunológico de uma pessoa portadora de doença autoimune produz anticorpos contra o próprio organismo, confundindo as proteínas com agentes invasores, o que acaba causando desordem e caos em seu funcionamento. E sabendo que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, que deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas para que se reduza o risco de doenças, quais seriam os direitos das pessoas autoimunes do ponto de vista do judiciário? Pois a gente tira essas dúvidas conversando agora com a especialista em direito dos autoimunes, a advogada Vanessa Ferreira, nossa convidada conosco aqui no Isso é Bahia. É um prazer recebê-la, Vanessa. Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bom? Prazer estar aqui. Muito bom dia a todos aqui no estúdio, a todos que estão nos ouvindo. Como é que o sistema judiciário pode ajudar, pode contribuir para garantir o acesso adequado ao tratamento e acompanhamento médico para pacientes com doenças autoimunes, considerando a garantia constitucional do direito à saúde, não? Bom, vamos lá. Inicialmente, isso é uma coisa que eu falo de forma reiterada, todos os dias em nossas redes sociais. Eu dou esse aviso no Instagram, @direito dos autoimunes. Eu falo, você tem direito ao tratamento que você merece ter. O que é que significa isso? Significa que quem vai determinar o tratamento que você tem que seguir não é o SUS, não é o seu plano de saúde, mas sim o seu médico assistente. Isso parece uma bobagem, mas é de extrema importância. Por quê? Porque hoje, com o avanço da medicina e o avanço das tecnologias, nós temos muitos tratamentos muito modernos que, infelizmente, são caríssimos. Então, muitas vezes, o custo-benefício, ele é um entrave para a oferta de tratamento para qualquer paciente. Então, o paciente, o autoimune, saber dos seus direitos, especialmente em relação ao seu tratamento, é essencial para que ele tenha sucesso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um medicamento imunobiológico, que é hoje o que a gente tem de mais moderno para tratamento de doenças autoimunes. Então, você tem esse medicamento que são caríssimos e que podem ser aplicados em períodos variados. Então, eu, por exemplo, eu uso o medicamento a cada 4 semanas, mas tem pacientes que usam a cada 8, a cada 6 semanas. Os planos de saúde, eles não suportam o custo dessa aplicação com um intervalo mais curto e eles querem impedir. Então, eles negam o acesso do paciente sob o ponto de vista financeiro. Eles não vão dizer que é financeiro, eles dizem que é um tratamento off-label experimental, que esse intervalo não existe na bula, mas na prática nós sabemos que o custo é financeiro. Então, cabe a esse paciente ele se empoderar e ele ter consciência dos seus direitos para questionar, reclamar na ANS, questionar na defensoria ou consultar um advogado especialista em direito da saúde para fazer valer o seu direito enquanto paciente. Além dessa relação difícil, não é? Muitas vezes difícil, entre clientes e planos de saúde, como é a relação dos pacientes portadores de doenças autoimunes com a própria justiça? Ou seja, é uma relação harmoniosa ou também espinhosa? Ou seja, para buscar seus direitos no sistema judiciário brasileiro, qual tem sido esses caminhos, hein? Bom, vamos lá. Primeiramente, vou só fazer um parêntese aqui. Atualmente, nós não usamos mais o termo portador de doença autoimune. Me corrija. Isso é extremamente importante, porque para quem não está no dia a dia, perfeitamente normal, Jefferson, perfeitamente, não, mas é bom que você me corrija. Ninguém porta a doença, ninguém porta a deficiência, né? Nós nos denominamos pacientes autoimunes. Perfeito. Apenas, certo? Você está correto. Em relação ao acesso à justiça, vai depender muito do Estado, do tribunal e do próprio magistrado, a magistrada que esteja com o processo. Via de regra, nós temos muitos resultados positivos, certo? O judiciário hoje, graças a Deus, está do nosso lado e vem permitindo o acesso desses pacientes ao que tem de mais moderno e efetivo para o tratamento. Porque a doença autoimune não basta você simplesmente acompanhar.
Você tem que tratar e administrar, por quê? Porque é incurável. Então, cabe ao paciente realmente ter acesso a um medicamento que lhe dê qualidade de vida. Então, hoje, graças a Deus, eu sou um caso de paciente que está em remissão. Por quê? Porque eu tive acesso ao tratamento que me era adequado. Então, eu consigo levar minha vida normalíssima, graças ao meu medicamento. Existem diferenças entre estados na aplicação das leis e normativas relacionadas aos direitos dos pacientes autoimunes? No caso da Bahia, em relação a outros estados, por exemplo? Bom, vamos lá. Só em relação às leis municipais e estaduais, porque existem, por exemplo, municípios que prevêem algumas isenções, estados e municípios que prevêem algumas isenções fiscais, tributárias, e outros tipos de benefícios, como, por exemplo, isenção da tarifa de ônibus, né, da passagem de ônibus. Outros não. Então, por exemplo, aqui na Bahia nós não temos esse benefício, mas temos alguns benefícios fiscais para alguns tipos de doenças, não são todas, porque vai depender da alimentação que ela atribua àquele paciente, certo? Uhum. Então, não podemos generalizar. A gente tem que fazer a análise de cada caso concreto para saber se aquele paciente se aplica à possibilidade de isenção. Em relação à aplicabilidade da normativa do Poder Judiciário, as normas, elas são aplicáveis a todos os estados de forma igualitária. Por quê? Porque estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, na Lei dos Planos de Saúde, na Constituição Federal. Então, é uma normativa que se aplica de forma ampla em todos os estados. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma atuação em todo o Brasil, atendendo pacientes autoimunes. Temos pacientes desde o interior do Rio Grande do Sul até o norte do país, graças ao digital. Então, a gente hoje já tem uma efetividade, mesmo estando aqui em Salvador e o paciente estando no interior do Rio Grande do Sul. Uma vez no âmbito da justiça, quais são os principais critérios utilizados pelo judiciário para exatamente determinar, por exemplo, a concessão de benefícios previdenciários, aposentadoria por invalidez aos pacientes autoimunes? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que surge diariamente nas nossas redes sociais. O primeiro passo, gente, é o relatório médico. O relatório médico, ele é soberano, tanto para a obtenção de medicamentos e tratamentos, como para a obtenção de benefícios previdenciários, tá? Por quê? Porque é o relatório médico que vai determinar a possibilidade ou não daquele paciente exercer suas atividades, especialmente as laborais, de forma efetiva ou não. Então, quanto maior o comprometimento daquele paciente, maior a possibilidade dele conseguir um benefício previdenciário. E a peça-chave para tudo relacionado ao direito da saúde e previdenciário relacionado à saúde é o relatório médico. Se você tiver um relatório médico muito bem estruturado, a probabilidade de você obter êxito na perícia, porque você vai precisar passar por uma perícia, é bem mais alta do que se você não tiver um material que instrua aquele seu pleito, certo? E só registrando, diariamente, muitas pessoas me perguntam, eu tenho doença autoimune, eu posso me aposentar? É uma pergunta que vem o tempo inteiro. Gente, o que vai determinar se você pode se aposentar ou não é a sua capacidade ou incapacidade para exercer as suas atividades laborais. Você pode se valer, por exemplo, de um auxílio-doença em um período de crise. Já aconteceu comigo. Eu sou professora universitária e durante a minha gestação eu precisei, porque eu não podia usar o medicamento, então eu tive que me valer do auxílio-doença, né? Tudo conforme relatório, foi tudo direitinho. Graças a Deus, não precisei da intervenção do judiciário. Mas se você tem doença autoimune, desempenha suas atividades normalmente, não, você não vai poder se aposentar. Vamos viver, gente. E como você falou, né? Não é o plano de saúde nem o judiciário que vai definir Exato. o que você tem que fazer da vida, mas sim um relatório médico, o suporte que o médico ali está oferecendo. O médico assistente. Exatamente. Aqui na Bahia, nós temos excelentes médicos. É um dos estados que... É o meu estado, é um dos estados que eu mais gosto de trabalhar, porque a gente tem total colaboração dos médicos. Eles realmente elaboram relatórios efetivos e isso ajuda muito o paciente, muito. A gente está conversando aqui com a advogada Vanessa Ferreira, que é especialista em direito dos autoimunes.
A Laís Rocha quer fazer uma pergunta para você também, Vanessa. Doutor, eu acho importante também a gente trazer para esse assunto, primeiro, o que são essas doenças, né? Tem muitas pessoas que têm e não sabem, e a informação de qualidade, a gente precisa focar muito nisso e dizer assim, quais canais, como é que as pessoas podem ter acesso à informação, né? Claro que o relatório médico, ter um especialista tratando é super importante, mas como é que a gente tem um portal que a gente pode divulgar aqui para que a pessoa entre, acesse e tenha ali um entendimento do que são essas doenças autoimunes? Bom, vamos lá. Gente, a doença autoimune é quando o seu sistema imunológico resolve atacar o seu próprio corpo. É como se o nosso sistema imunológico, ele é defeituoso, ele age de forma defeituosa, ele não entende o que é do próprio corpo e ataca. Então, o que acontece? Você precisa modular isso. Então, todos os medicamentos para doenças autoimunes, eles vão deixar você imunossuprimido, porque ele precisa conter sua imunidade que está atacando o próprio corpo para que o seu organismo passe a funcionar normalmente. Então, por isso, os medicamentos para tratamento de doenças autoimunes são drogas imunossupressoras ou imunobiológicas, que são as mais modernas, são medicamentos que precisam ser utilizados em ambiente ambulatorial ou hospitalar, que vão conter isso, tá? Existem mais de 100 tipos de doenças autoimunes. Cada uma tem uma manifestação diferente. Então, mais de 100 tipos, mais de 100 tipos de doenças autoimunes. Então, eu vou falar um pouco das doenças autoimunes do aparelho digestivo, tá? Eu tenho uma doença de Crohn. Então, hoje a incidência de doenças inflamatórias intestinais é elevadíssima. Por quê? Porque os pacientes têm mais acesso às informações e aí vão buscar atendimento médico. Então, hoje nós temos alguns sites de suporte ao paciente. Temos o GDIB, temos o site da DI Brasil também, e por diversas vezes essas entidades elas costumam promover eventos para conscientização e empoderamento desses pacientes, mas basicamente o principal sintoma de uma doença autoimune no aparelho digestivo, de uma doença inflamatória intestinal, é o funcionamento atípico. Né? Então, uma doença inflamatória intestinal autoimune, ela pode atingir qualquer parte do seu trato digestivo. Então, você pode ter manifestações bucais, como aftas em excesso, como lesões, você pode ter muita constipação ou muitos episódios de diarreia, você pode ter episódios de dores abdominais, de vômitos, mas o mais comum são episódios recorrentes de diarreia e dores abdominais. Então, se você sente algo de forma frequente, não é uma vez, né? Sentir de forma frequente, busque um médico para que possa se identificar o que é que está acontecendo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, doutora Vanessa, e a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune? Sim. Olha, sim. Muito é uma recorrente. Além do lúpus também, que é uma doença autoimune. Esclerose múltipla também. A ELA também. A psoríase. Olha, psoríase também é uma doença autoimune. Que é muito comum. Muito comum. E por não ser um diagnóstico que afete um órgão, é muitas vezes menosprezado, né? Então, o paciente ele só busca tratamento quando está, assim, muito exagerado. Nós tivemos um caso que era um adolescente de 16 anos e que ele simplesmente não queria sair de casa. E o plano não estava fornecendo o tratamento dele. Porque era uma droga que era utilizada para uma outra doença, mas que a médica queria testar com ele para tratamento da psoríase. E ela fez com doações iniciais, deu muito certo. E aí nós conseguimos, graças a Deus, conseguimos o tratamento dele. Ele está ótimo, ótimo, sem nenhuma lesão na pele. Mas olha como isso influenciou a vida dele, influenciou o psicológico dele. Então, teve qualquer alteraçãozinha, é importante que você busque um médico. Nós temos excelentes médicos, tanto na rede privada quanto na rede pública aqui na Bahia. E temos médicos também engajados em empoderar esses pacientes. Eu conheço diversos. A gente está falando aqui dos direitos dos pacientes autoimunes. Para a gente encerrar, Vanessa, como é que os pacientes com doenças autoimunes podem ser orientados a buscar uma assistência jurídica adequada para garantir exatamente o reconhecimento dos seus direitos, os benefícios, não é,
perante o judiciário. Existem iniciativas, programas específicos voltados para esse fim? E só para complementar isso que você falou, Jefferson, porque eu fico pensando, né, naquela senhora que vem lá do interior, viaja mais de 12 horas para poder fazer o seu tratamento aqui, né, tá na rede, mas como é que a gente direciona esses pacientes que muitas vezes vêm do interior do estado, né, ter aqui acesso a um tratamento adequado aqui em Salvador, na capital, mas que muitas vezes ficam perdidos. Né? São condições ainda adversas que, infelizmente, influencia muito, não é, na condição mesmo, no bem-estar, no acolhimento dessas pessoas. Bom, eu preciso iniciar falando que hoje as políticas públicas de saúde, infelizmente, elas não são tão efetivas quanto nós gostaríamos que fossem. Primeiro ponto. O segundo ponto é que nós podemos fazer a diferença. Então, o que é que a gente faz em relação a isso? Primeira coisa, informação e orientação. Quando eu falo empodere os seus pacientes, é justamente trazer a eles a informação que eles precisam para buscarem o tratamento que eles merecem ter. Então, nós temos alguns programas sociais, inclusive, hoje aqui, uma referência em tratamento de doenças autoimunes, especialmente doenças inflamatórias, é o Hospital Roberto Santos. Hoje nós temos uma associação aqui na Bahia, certo? Que é a DI Bahia, DII, que é Doenças Inflamatórias Intestinais na Bahia, que faz um trabalho belíssimo e tem diversos pacientes que se tratam no Roberto Santos, também no Hospital das Clínicas. Então, buscar esses centros de referência para ter o apoio necessário. E também, gente, buscar informação. A internet hoje é muito democrática. Nós fazemos um trabalho realmente focado na informação do paciente diariamente. Diariamente, nós abrimos caixinha de pergunta, ficamos disponível no inbox do Instagram, no privado. Tem muita gente que pergunta, tira dúvida. Então, a gente gosta de fazer esse trabalho justamente para que as pessoas tenham acesso. Porque muitas vezes falta informação. Então, só mais uma vez registrando, gente, quem está no Instagram, segue a gente, @Direito das Autoimunes, que toda semana tem caixinha de pergunta e a gente está disponível para tirar as dúvidas de vocês também. @Direito das Autoimunes. Das Autoimunes. Tá certo. Vanessa, muito obrigado. Vanessa Ferreira, advogada, especialista em Direito dos Autoimunes. E você toca num ponto super importante, informação. Na verdade, com ela a gente avança. Exatamente. Informação de qualidade. A gente está contribuindo para isso. Nosso empenho é nesse sentido. Vanessa, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Abraço, até uma próxima. 8h50 agora.